Olá, tudo bem? Ai, meu Deus do céu, eu ainda não esqueci esse tudo bem na minha vida. Então, olá, eu sou o professor Arnaldo e eu estou aqui hoje com você nesse vídeo para falar de um tema muito interessante que são os 3 canais de comunicação. E é lógico que os 3 canais de comunicação é uma ferramenta da programação neurolinguística, é uma ferramenta da PNL. Isso é muito interessante ser mencionado, porque aí na sua cabeça você já está ouvindo algumas coisas daqui e dali sobre PNL e tem muita coisa ainda para acontecer. E os 3 canais é uma ferramenta muito importante, muito interessante para comunicação. Ou seja, os 5 sentidos são divididos em 3 canais. E essa divisão faz sentido, porque são 5 sentidos, faz todo sentido, aliás, faz 5 sentidos, se unirem em canais específicos exatamente para que a gente perceba. Os canais que são os canais de sensação, de contato, que é a sinestesia, que traz os canais, que traz os sentidos. Tato, olfato e paladar. Legal? O auditivo, que traz o canal da audição. E o visual, que é o canal visual, que traz exatamente, adivinha qual canal? Qual sentido? O da visão, é isso mesmo. Brincadeiras à parte, lógico. O sinestésico é o que junta os 3 canais. O auditivo e o visual são específicos. Então, esse nosso bate-papo de hoje vai te dar uma cola, uma conexão muito interessante na sua vida, no seu dia a dia. Por quê? Por que, Arnaldo, que eu vou conectar os 3 canais de comunicação, os 5 sentidos no meu dia a dia? Vou te contar o porquê. É o seguinte, eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você sentiu dificuldade em fazer-se entender. Fala a verdade, abre seu coraçãozinho comigo e me conta. Pode colocar aí nos comentários aí embaixo, me conta. Teve algum momento da sua vida, do seu dia a dia, seja profissional, pessoal, como líder comunitário, como líder da sua casa, como líder da sua família, como líder na escola, como líder na empresa, algum momento que você sentiu que não conseguiu fazer com que a pessoa entendesse exatamente aquilo que você estava falando? E a pessoa ainda ficou te perguntando, e aí você falava de novo e ela não entendia, e você falava de novo e ela não entendia, e aí a comunicação não chegou, o resultado não vem. Quando a comunicação não chega, o resultado não vem. Ou seja, você só vai conseguir resultado quando você fizer a sua comunicação chegar na pessoa e chegar com o máximo possível de completude. Ou seja, é preciso que você realmente faça a sua comunicação, a sua mensagem chegar na pessoa o mais próximo do completo possível. E é aí que entra a análise desses 3 canais de comunicação. Essa análise dos 3 canais de comunicação passa por um processo de aprendizado bastante interessante. E para contribuir com esse processo de aprendizagem, eu vou te contar uma historinha que foi uma historinha muito interessante da dança de salão. Não sei se você sabe, mas eu também sou professor de dança de salão, além de atuar em outras áreas corporativas, eu dou aula de dança de salão e comecei a dar aulas de dança de salão muito novo. Quer dizer, muito novo, depende do referencial, né? No referencial de hoje eu era muito novo, que faz 30 anos. E aí eu comecei a aprender programação neurolinguística e eu entendi que
se eu realmente mudasse a forma de ensinar a dança, eu teria uma chance muito grande das pessoas gostarem da minha aula. E aí eu ia poder fazer uma carreira com a dança de salão, trabalhar muito com a dança de salão. Por que que eu precisava trabalhar muito com a dança de salão? Primeiro porque eu gostava de dançar, gosto de dançar ainda, gosto muito de dançar, gosto muito de ensinar a dança, e fazer isso virar dinheiro é extremamente importante, é extremamente interessante. E eu morava num quartinho. Eu lembro que o dono aliás, a dona era uma senhorinha, a dona da pensão era uma casa que ela alugava todos os quartos, e eu morava em um dos quartos. E ali eu morava, lavava minha roupa, arrumava minhas coisas e dava aula numa academia bem pertinho. Eu subia a pé e dava aula nessa academia. E aí, com o aprendizado da programação neurolinguística, com o aprendizado dessa ferramenta dos 3 canais de comunicação, eu comecei a melhorar a minha performance em sala de aula. Essa melhora de performance em sala de aula, por exemplo, se deu quando eu entendi que eu precisava tocar em algumas pessoas para que elas aprendessem melhor um passinho ou outro passinho da dança de salão. Aquela ideia de pôr o pé juntinho, de fazer o movimento, de trazer de trazer a dama ou trazer algum movimento mais charmoso para a dança, eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma certa dificuldade. E essa academia que eu dava aula, na verdade, era uma associação, e essa associação era uma associação, ela existe até hoje, ali no bairro da Saúde, em São Paulo, capital, e é uma associação da província de Tottori, no Japão. E aqui no Brasil ela chama Tottori Kenjinkai, porque é o espaço das pessoas de Tottori. E eu fui me vender como professor de dança de salão, e a presidente da associação falou que japonês não ia dançar nunca e que não dava certo aquilo. E eu pedi para ela que me deixasse pelo menos experimentar. Como eu morava ali pertinho, precisava de dinheiro, eu resolvi fazer assim umas 2 ou 3 aulas gratuitas para que ela pudesse avaliar se as pessoas gostaram da aula ou não. E japonês o oriental, né, de uma maneira geral, ele tem uma característica de gostar pouco do toque. Principalmente, você já deve ter visto 2 pessoas de origem oriental se cumprimentando. Elas se cumprimentam de longe, né? Fazem uma reverência um ao outro de longe. E eu fui aos pouquinhos ali naquelas 2 aulas, 3 aulas que eu dei as aulas gratuitas para que as pessoas me conhecessem um pouquinho melhor. Eu tive que de longe entender qual era o processo, e eu pedia licença para, por exemplo, tocar com a mão o pé da pessoa. Eu me agachava e tocava com a mão o pé e pedia para a pessoa assim: põe o pezinho um pouquinho mais para cá. O seu movimento vai ser, e eu tocando o pé dela, vai ser com esse pé pertinho desse pé. E aí ele punha os pés juntinhos. E eu falava: agora você vai separar uma distância de 1 pé. A aula não é de dança de salão, né, pessoal? A aula aqui é de programação neurolinguística. Aliás, nem é aula, né? É um bate-papo. Mas eu vou ensinar mais um pouquinho de dança. Então você está com... Só mais um pouquinho para mostrar como está o passo. Você está com os pés juntinhos. Você deve estar vendo a minha mão aqui. Está com os pés juntinhos. E aí você vai separar um. E depois você vai levar o outro juntinho. E aí você volta com esse. E precisa ter essa distância. E pedindo para ele, de vez em quando eu vinha aqui com a mão e punha assim, ó, e os pés com os dedão pertinho um do outro, assim, ó, alinhadinho. E eu fui ensinando as pessoas naquelas 2, 3 aulas que eu tinha, que era curtinho tempo, era 1h30 de aula. Eu consegui fazer com que as pessoas entendessem, aquele grupinho que foi para me avaliar, né, para pensar se realmente valeria a pena ter um professor de dança de salão. Aquelas pessoas
gostaram da forma que eu dei atenção. Pessoal, eu tinha 28, 29 anos de idade, gostava, como eu já disse várias vezes aqui, demais de dançar e estava precisando de dinheiro. Eu precisava pagar o aluguel da dona Geni. A dona Geni é a dona da casa que eu morava. Eu precisava pagar o aluguel e eu precisava fazer dinheiro. E aí eu me esforcei ao máximo para pegar aquelas aulas na associação, porque tinha muito japonês naquela associação, mas era muito japonês. E eu adorei aquilo. Quando eu vi aquele monte de japonês e alguns se prontificaram, se propuseram a fazer a aula, eu fiquei muito feliz com aquilo. E com aquele jeitinho, pegando, mas aí é que tá, né? Eu tinha que tocar no pé da pessoa, e lógico, eu toquei primeiro nos pés dos homens, para que eles ficassem mais à vontade, e saberiam ali que eu estava fazendo um toque totalmente profissional, o encostar profissional. E aí eu orientava o cavalheiro, e depois de orientar o cavalheiro, vai que um desses japoneses estava com a espada do samurai, né? E eu ficava preocupado com isso. Eu falei, não, vou ensinar primeiro o samurai, depois eu ensino a esposa do samurai. E aí eu, depois de ensinar, depois de orientar o cavalheiro, eu ia e orientava a dama. Com esse toque, com essa forma de falar, com as mãos, eles gostaram demais da minha aula. E a presidente assistiu aquilo tudo, ela inclusive foi uma que tentou fazer a aula e acabou me convidando, me deixando oferecer a aula de dança de salão, porque ali eu ia ter em média aí uns 30, 40 alunos de cara, começando, pessoas que já estavam querendo fazer aula de dança, e aí eu consegui essa inscrição desses mais ou menos 30, 40 pessoas, uns 10, 15 casais e algumas pessoas sozinhas. E aí, pessoal, só para encurtar o finalzinho dessa historinha, eu dei aula nessa associação durante 7, 8 anos. Eles me amavam e eu descobri que grande parte desse amor foi conquistado porque eu soube, durante todo esse tempo, lidar com os canais de comunicação, os 3 canais e outras tantas ferramentas da PNL que a gente vai conhecer ao decorrer aí da minha vida de gravações e de vídeos que vocês vão receber. Eles adoraram o jeito de eu me comunicar. O perfil da pessoa é identificado de acordo com a percepção que quem conhece a ferramenta tem. E aí, por que eu fui tocar alguns deles? Eu não tocava todos. Eu tocava alguns que eventualmente tinham mais dificuldade de movimento, analisando que talvez para ele, por ter aquela dificuldade, para ele ou para ela, né, para aquele casal, por ter aquela dificuldade, eu conseguiria ajudar mais. E aí, uma coisa importante que eu fiz, eu ajudei os cavalheiros a perceberem a movimentação deles. E, olha, vejam, apreciem, pensem no que aconteceu. A dama, a esposa, amou a ideia do marido ter gostado de fazer aula. E aí ela queria e fez com que o marido fizesse aula junto com ela e pagasse. Ou seja, eu consegui um objetivo, eu consegui naquele momento levantar uma grana e continuei durante 7, 8 anos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu saí de São Paulo, hoje eu moro aqui em Araxá, Minas Gerais, interiorzinho aqui de Minas. A cidade aqui tem 115, 110, 120 mil habitantes. Em São Paulo, com aquela turma enorme, né, que lá moram alguns milhões de brasileiros, eu saí de São Paulo, eu tinha 180 alunos. Ou seja, 90 casais aproximadamente faziam aula comigo quando eu vim embora para Araxá. E eles fizeram uma festa de despedida para mim e foi assim algo muito legal. Por quê? Porque eu, usando algumas dessas ferramentas, eu consegui conquistá-los. E é lógico que com esse meu jeitinho, né, esse meu sorriso, essa minha carinha de neném, né, eu consegui conquistar um monte de gente lá.
Um monte de senhorinha também, né? Um monte de casal, um monte de senhorinha adoravam dançar. E agora eu quero contar para vocês como efetivamente que eu conseguia entender quem era quem na jogada. Por que que isso é possível? Como você pode fazer isso tão bem quanto eu? Como você pode entender o processo de enxergar, de sentir, de ouvir o outro, entender o que o outro quer, entender como o outro quer que você fale para ele. É uma ferramenta que traz uma especificidade na comunicação muito grande, muito interessante e que realmente vai fazer com que você faça que a sua comunicação se aproxime do 100% e a pessoa que recebe vai se sentir muito à vontade. Então, vamos exatamente a essa ferramenta, a essa técnica. O que é sinestesia? Sinestesia é a união dos 3 sentidos, o tato, o olfato e o paladar. As pessoas que são sinestésicas, elas têm características muito próprias e muito perceptíveis. A sinestesia é talvez o mais fácil de você perceber. Por quê? O sinestésico, ele ama o universo pelo toque, pelo encostar, pelo sentir. Por quê? Porque une-se os sentidos. Tato, o que é tato? Tato é você encostar nas pessoas, né? A sensação que você tem. Por exemplo, o tato, você tem absolutamente o tempo todo a percepção do tato. Nem sempre você está conectado nessa percepção desse sentido, mas absolutamente o tempo todo. Por exemplo, é muito comum as pessoas andarem pela rua vestidas, não é? De roupa. Por exemplo, tem uma percepção aqui que eventualmente você está assistindo esse vídeo vestido com alguma roupa, com alguma camiseta, um short, uma saia, um vestidinho. Você está vestido de alguma coisa. Se você estiver vestido, eu quero que você faça um exercício agora. Sem se mover, paradinho, para tudo e sinta, perceba, existe contato com o seu corpo da roupa? A roupa está se encostando no seu corpo? Está. Agora vamos supor, vou abrir um parênteses aqui, vamos supor que você esteja assistindo esse vídeo peladinho, nu, totalmente nu, como você veio ao mundo. Você está sentindo um ventinho, um friozinho ou calor, a temperatura, você está sentindo alguma coisa? Alguma coisa você está sentindo. Se você encostar um dedo no outro, você está sentindo alguma coisa. E isso é o que faz efetivamente aguçar ou a estimular o senso do tato, o sentido do tato. Então esse você já sabe por que ele acontece, como que ele acontece. Mesmo quando você não quer, você está sentindo ou ativando ou percebendo a sensação do tato. O paladar. Meu amigo, minha amiga, se você comeu algo hoje, ou simplesmente se você tomou água hoje, eu não vou beber, porque senão a minha equipe vai pôr esse pedaço de vídeo em cinza. Se você bebeu água hoje, você estimulou e aguçou a sua percepção da palatabilidade. Ou seja, você sentiu o gosto de alguma coisa. Qualquer que seja a coisa. E mais para frente eu vou fazer um teste desse paladar com vocês. Você vai ver que o cérebro é um cara muito gente boa. A gente faz coisas muito legais com o cérebro da gente. Ou seja, o paladar você percebe a partir do momento que você encosta alguma coisa na sua boca.
às vezes, inclusive, só de encostar a língua, você tem o senso da palatabilidade aguçado de alguma forma. Então você precisa pensar. Se você simplesmente, vamos pensar aí que de repente você, por algum motivo, em algum momento, você chupou uma bala, ou comeu um brigadeiro, ou alguma coisa, um salgadinho, alguma coisa, e que você tenha sentido que ficou, por exemplo, aquela sensação no lábio do doce, ou do ardido, ou do salgado. Quando você passa a língua, você volta à percepção desse sentido. Ou seja, o tempo todo você tem a percepção do sentido da palatabilidade, do paladar. E o outro que completa a sinestesia é o olfato. E aí, o olfato, as pessoas pensam que não tem contato, mas existe o contato. Por quê? O que faz você estimular o seu sensor de percepção do olfato? São partículas que vêm, partículas do odor, do cheiro, do perfume, que estão soltas na atmosfera, no ar. E essa partícula entra em contato com suas fossas nasais e estimula o sensor do olfato, né? O sensor olfativo, que vai levar para o cérebro, como tudo, né? O contato leva para o cérebro, o paladar leva para o cérebro. Por que você sabe que o contato é áspero ou é liso? Porque contou isso para o cérebro. Por que você sabe que é salgado ou doce? Porque o contato contou isso para o cérebro. Por que você sabe que aquele cheiro é bom ou ruim? Porque você teve contato com a partícula. É isso mesmo que você está pensando. Tem coisa que você cheira por aí que você está em contato com a partícula. Você está pensando certinho. Isso acontece muito. Todo cheiro é porque você teve, de alguma forma, contato com alguma partícula daquele odor, daquilo que está emanando aquele odor. Ou seja, você tem aqui a sinestesia completa. Arnaldo, lá para trás nesse vídeo você falou que é muito simples de descobrir que a pessoa é sinestésica. Sabe por que é muito simples de descobrir? Por causa de um desses 3 sentidos, que é o sentido da palatabilidade. Você pode não ver nunca essa pessoa se alimentando, mas você consegue identificar. Se você estiver agora aí no escritório, em casa, na rua, no ônibus, no carro. Bom, no carro eu espero que você estiver assistindo, você esteja do lado, né? do motorista, do lado como passageiro. Dá uma olhadinha para quem está à sua volta. Dá uma olhadinha aí agora. Veja se você encontra alguém com uma leve saliênciazinha abdominal. Assim, como a minha. Se você... Dá uma olhadinha em volta. Se você encontrou alguém com uma sobrinha de caixa nessa região abdominal, tenha certeza que essa pessoa, grande parte da vida dela, ela passa com a sinestesia aguçada, principalmente pelo paladar. Porque, vamos e venhamos, comer realmente é muito bom, é muito gostoso e as pessoas praticam muito esse ato de estimular o sentido da palatabilidade. Você, dá um pause aí no vídeo, dá uma olhadinha no espelho e veja se... Nem precisa, né? É só você dar uma olhadinha assim para baixo e ver o que você vê. Me conta o que você está vendo. Se você está vendo uma barriguinha, você tem grande chance de ser sinestésico. E aí tem algumas outras características muito interessantes de ser sinestésico, auditivo ou visual. Então agora eu vou contar para você. Bom, o sinestésico eu acho que fechou, né? Os 3 sentidos. O auditivo, os 3 sentidos. O paladar, o tato e o olfato. Então você sente pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. Legal? E você estimula isso e você reconhece pessoas a partir dessa percepção. O outro que é muito simples também de identificar é o visual.
O auditivo, gente, ele já é mais complexo, mas eu vou falar do visual, que o visual você vai conseguir identificar muito legalzinho. Por quê? O visual é aquela pessoa que todo santo dia, aí precisa ser muito, tá? Muito constante. Para analisar uma pessoa, você precisa conhecer um pouquinho, ou você analisa um momento, ou você analisa a pessoa por algum tempo para ter uma ideia. Mas quando você vê uma pessoa que está com tudo combinando, tudo bonitinho, a roupa passadinha, o cabelinho certinho assim, igual o meu, tudo arrumadinho, cabelinho, a unha combinando, a unha feitinha, ou seja, ela só cortadinha ou arrumadinha, a roupa impecável, a bolsa combinando com, nem sei com o que a bolsa hoje em dia combina, hoje não combina com mais nada, né? A mulherada tá mais solta, né, no negócio, mas assim, você vê que a pessoa tá com o cintinho arrumadinho, o sapatinho limpinho, bonitinho, ajeitadinho, a bolsa, a mesa da pessoa de trabalho, se encontra com a pessoa na rua, ela tá assim, tudo arrumadinha. Essa pessoa tem uma grande chance de ser visual, porque ela se comunica com o mundo de forma visual. Ela se comunica com o mundo externo, principalmente, por imagens. Ao passo que o sinestésico, ele se comunica pelas sensações. Aí é que vem aquela brincadeirinha que eu fiz. Aquela brincadeirinha foi em outro vídeo que eu fiz. Esqueci, mas vou comentar aqui agora. Você chega perto de alguém para conversar e essa pessoa se distancia. Aí você se aproxima, aí a pessoa distancia. Aí você se aproxima. Por quê? Eu estou falando você porque eu estou achando que você é sinestésico. A grande maioria dos brasileiros é sinestésica. E aí, se você é o sinestésico, você está se aproximando e o outro está se afastando. Você quer se aproximar e o outro quer se afastar. Por quê? Porque o sinestésico, ele quer estar próximo, ele quer sentir o calor das pessoas. E o visual, ele quer ficar com a roupa arrumadinha, ele não quer que se abraça. Ele não quer ser abraçado. Ele quer ser visto. E para ele ser visto e bem visto, ele precisa estar alinhadinho, né? Com tudo arrumadinho. Então, o visual, como ele admite, né? Ele enxerga o universo, ele literalmente enxerga o universo. Porque o sinestésico, ele sente o universo. O auditivo, ele enxerga o universo. Desculpa, o auditivo, ele ouve o universo. O visual é que enxerga o universo. E aí fica muito mais simples para ele se ele estiver longe de você que está querendo se aproximar, porque ele precisa ter campo de visão para te enxergar. E aí vem o terceiro canal, né? A gente está chegando ao final dos 3 canais. O terceiro canal é o canal auditivo, que é aquela pessoa que escuta. Olha que legal. Eu estou falando do olha pensando no visual. Mas perceba uma situação. Você conhece alguém que ouve uma música e consegue uma música clássica, né, com arranjos bem elaborados, e essa pessoa consegue identificar o som do tambor, o som do violino, o som do baixo, ele identifica os sons. Essa pessoa, ela é auditiva com certeza, porque ou naquele momento ela tem aguçadíssimo o senso auditivo dela. Uma outra forma de você identificar o auditivo, aí essa é boa, essa é fácil eu vou pegar aqui o celular. O que acontece com o auditivo? O auditivo, ele está aqui, você está, por exemplo, na sala de trabalho e o auditivo está lá conversando com alguém e você e outra pessoa conversando do lado sobre a feijoada do final de semana. E o auditivo está aqui conversando sobre trabalho, resolvendo aquele relatório, resolvendo aquela viagem que ele tem que fazer. E ele está aqui atento e vocês dois conversando de lá. E ele está aqui, atento. Você olha, ele não está nem olhando para vocês. Mas ele está aqui escutando e conversando e respondendo tudo certinho. Lindo, ele está respondendo, está trabalhando. E vocês lá falando da feijoada, beleza? E ele aqui trabalhando. Aí quando acaba aqui, ele tá, até logo, então, valeu, muito obrigado, um abraço, até logo. O que ele faz? Ele fala assim, eu tô dentro.
Tá dentro do quê, rapaz? Tô dentro da feijoada. Que feijoada? Vocês estavam falando da feijoada. Vocês estavam falando da feijoada. E eu escutei vocês falando da feijoada. E vocês não iam me convidar para feijoada? Mas eu escutei da feijoada. Eu vou nessa feijoada. O cara, ele escuta aqui, ele escuta ali. Se tivesse mais alguém do outro lado da sala conversando, ele ia escutar também. Ele ia saber o que todo mundo está falando e ainda ia dar palpite. E normalmente, gente, falar alguma coisa assertiva. Ou seja, ele ouve o que está em volta dele. Ele escuta tudo, ele identifica tudo. E aí eu tô te dando aqui uma forma de você identificar esses caras, essas pessoas, essas mulheres. Por quê? Porque você pode se comunicar com cada um deles de uma forma diferente. É preciso que você pense em como se comunicar com pessoas diferentes. Afinal de contas, eu tenho certeza que eu estou falando aqui com alguém que realmente tem senso de liderança. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém que tem voz de comando, que realmente influencia pessoas. Você pode influenciar pessoas no seu bairro, você pode influenciar pessoas na sua cidade, você pode influenciar pessoas na sua empresa, influenciar pessoas na sua casa. O tempo todo você é convidado a influenciar pessoas. E saber utilizar os 3 canais de comunicação. E olha, pessoal, o olha é para o visual. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Tem muito conteúdo em cima desse processo dos 3 canais de comunicação. Nós temos muito a conversar ainda. Mas eu quero deixar aqui com você uma percepção bem interessante. Eu vou usar só 3 palavras específicas para que você possa realmente fazer uso dessas palavras. Como? Quando você perceber que você vai falar com alguém dentro daquele perfil que eu te contei do sinestésico. Como que é o sinestésico? O sinestésico, ele gosta de abraçar. O sinestésico, ele gosta de comer. Pronto, você já consegue identificar um sinestésico. Fácil, fácil. Aquela pessoa que vem conversar com você e põe a mãozinha assim no seu ombro, fica conversando com você. Nossa, e eu batendo aqui no microfone. Essa pessoa, ela é sinestésica. Se ela gosta de encostar em você, ela tem muito de sinestésico. Com essa pessoa, você vai usar palavras que remetam ao sentir. Sinta comigo. Sabe assim, até dá para avaliar as palavras da pessoa, o vocabulário das pessoas, mas aí é um assunto para a gente tocar em outro vídeo, porque aí é muito vocabulário, é muita coisa interessante para a gente conversar, e eu quero falar sobre isso com mais especificidade em outro vídeo. Mas assim, quando você olha, por exemplo, uma pessoa que você identifica que ela tem o perfil de visual. O sinestésico é o sentir, né? Então você vai falar para ele com palavras que deem sensação para ele. O visual, você vai falar com ele utilizando o vocabulário que dê imagens para ele. E uma coisa importante, quando você identificar que a pessoa é visual ou está visual naquele momento, é importante que você mantenha uma certa distância. A pessoa vai se sentir confortável. Lembra do exemplo daquela historinha que eu contei lá na Associação de Totori Kenjinkai, lá na Saúde, em São Paulo? Lembra que eu falei que nas primeiras aulas as pessoas gostaram de mim? Porque quando eu via uma senhorinha toda arrumadinha, alinhadinha, eu falava com ela de uma certa distância para que ela me visse, para que ela pegasse confiança em mim. Se eu chegasse muito próximo, ela ia ficar arredia, ela ia se sentir estranha, mas eu me aproximava daqueles que eram mais sinestésicos. De repente, o marido dela, eu olhava, ele estava de tênis ou aquele sapatinho velho. Sabe a pessoa que usa aquele sapatinho velho, fica com aquele sapatinho velho até ele ficar velho e acabou, mas continua no pé. Essa pessoa, ela gosta de conforto, então ela é sinestésica, ela tem muito de sinestesia.
Aí eu olhava o senhorzinho com aquele sapatinho velhinho, batidinho, e ele adorava aquele sapatinho, e toda aula ele aparecia com aquele sapatinho, eu podia abraçar ele. Agora a esposa ou a pessoa que tivesse com aquele, ou outro parceiro, né, ou outro rapaz, que tivesse com aquele sapatinho arrumadinho, tudo alinhadinho, ele não queria que eu abraçasse ele. Então eu não abraçava, eu falava com ele de longe. E aí eu comecei a utilizar a ferramenta para conquistar as pessoas, para fazer com que a minha mensagem chegasse nelas. E quando a mensagem chega na pessoa, ela confia em você. E é essa a ferramenta de hoje. Aí vem o auditivo. O auditivo, você precisa realmente falar para ele com boa dicção, com boa pronúncia. Precisa ser agradável. Aliás, para um auditivo que sabe um pouquinho de português, fale o português certo. É muito bom para um auditivo ouvir uma pessoa falando o português corretamente. Meu amigo, minha amiga, o auditivo, você fala em palavras que faça ele ter a percepção de sons. Vai dar um clique nele e ele vai te compreender melhor. Ele vai te entender melhor porque vai dar um clique. Clique, ó, clique. Clique é som, né? Vai dar um tum. Vai. Agora, para o sinestésico, você precisa fazer com que ele sinta a sua mensagem. Para o auditivo, você vai precisar fazer com que ele veja. Veja só. O auditivo, veja só. O visual, ele na hora ele aguça. O veja só para ele é mágica, porque é aquilo que ele quer ouvir. Ele quer ouvir que ele quer ver. Percebe? E o auditivo, você chama ele para você chama ele assim: ouça, meu amigo, ouça o que eu quero te dizer. Agora tem gente que fala ouça o que eu quero te dizer para um sinestésico. O sinestésico não quer ouvir, ele quer sentir. Aí tem gente que fala, cara, sinta isso aqui comigo. Aí o cara é visual, ele não quer sentir nada, ele quer só ver o mundo. E aí, assim por diante, a gente precisa ir entendendo a característica das pessoas. O quão importante será para você entender a característica das pessoas? Minha amiga, meu amigo, é extremamente interessante. Isso é assunto. Eu estou aqui com um monte de história para contar, mas o tempo acabou. O tempo acabou porque você já precisa ir embora, fazer um monte de coisa. Já tem 30 e tantos minutos que você está me ouvindo. E eu quero te convidar para a gente falar mais sobre isso, para a gente conversar mais sobre isso, para que isso aconteça de forma expressiva e que a gente troque muito conteúdo. Eu quero que você assine esse canal no YouTube. Posso contar com o seu joinha? Aliás, em algum lugar aí tem um sininho de uma notificação, ativa ele lá, porque toda vez que eu lançar um vídeo, esse vídeo vai te informar. Pena que o celular não tem sinestesia, né? Porque senão, até tem, né? O VibraCal. Senão ele ia pular no seu colo e falar assim, ó, o Arnaldo postou um vídeo novo. Como não dá, fica só no sininho, que o sininho é auditivo e com certeza você vai também ouvir na sua notificação que eu lancei um novo vídeo. E para isso, eu quero que você também me siga lá no Instagram e no Face. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Eu vou adorar trocar figurinha com você e eu conto com você no meu próximo vídeo. Eu sou o professor Arnaldo e eu quero aqui deixar muito claro para você. Abrace o sinestésico, se apresente bem para o visual e conte uma boa história para o auditivo. Um abraço e até o próximo vídeo. Empolguei.